Alô, alô, galerinha, alô, alô, galerinha. Vou deixar essa videoaula de apoio para os nossos exercícios e a nossa prova agora do bimestre, beleza? Vamos lá, vê só. Vamos ler aqui, né? Ó, encontre a área e o perímetro da região pintada da figura. Então, tá aqui a figura, ok, galerinha? Então, ó, vamos partir para a solução. Então, a solução do nosso exercício aqui, primeiro é fazer os recortes das figuras que a gente está vendo aqui, tá? Existe uma composição de figuras. Então, ó, presta atenção. Eu vou fazer o recorte aqui, ó. Ok? Então, vamos recortar aqui essa figura. Recortando essa figura, temos esta daqui, que é uma figura que tem três lados. Vamos destacar aqui os três lados. Dois de seus lados tem aqui as medidas. E aqui tem um ângulo, né? E esse ângulo mede quanto? Ó, 120 graus. Ok? Essa aqui é a figura que a gente fez o recorte. A outra figura é essa daqui, ó. Desculpa aí porque tá tudo à mão livre. Então dá um desconto. Temos essa outra figura. Ok. Lembrando que aqui foi o corte dado, né? Ó, foi o corte dado. E aí a gente tem que destacar o seguinte. Nós temos aqui uma figura que tem três lados. Como é o nome da figura que tem três lados? A gente vai chamar essa figura de triângulo. Ok? Aí a gente vai ter a classificação deste triângulo quanto ao ângulo. Observe que aqui no vértice A, a gente tem um ângulo e esse ângulo é chamado de ângulo que obtuso. E o que é um ângulo obtuso? Um ângulo obtuso é um ângulo que é maior que 90 graus. Ok? Logo, a gente pode classificar esse triângulo como um triângulo obtusângulo. Beleza? Aqui um dos seus lados, um de seus ângulos ele é obtuso e é maior do que 90 graus. Beleza? Aí a gente tem agora esta outra figura que em exercícios presenciais, em nossas aulas aqui, nós temos essa figura que a gente vai chamar de semicircunferência. Então a gente tem a semicircunferência. Então aqui está pintado de azul e a semicircunferência pintada de vermelho, ok? Agora, vê só, como é que a gente vai resolver esses exercícios? Observe primeiro que no triângulo obtusângulo, certo? A gente não tem esta medida aqui que eu vou destacar. A medida de B a C. Esta medida de B a C a gente pode chamar a priori de base, certo? E essa base eu não sei o valor, então eu vou chamar de X. E com isso aqui eu tenho condições de achar este elemento, esta parte aqui do triângulo, beleza? Essa parte do triângulo, observem aqui embaixo, é esta medida da semicircunferência. E esta medida da semicircunferência, como é que a gente chama? De diâmetro. Beleza? É o diâmetro
da semicircunferência. Então, desse ponto até esse é o diâmetro. Se é uma semicircunferência, o que é que eu preciso calcular? O que é que eu preciso ter para calcular as coisas da circunferência? É o famoso R. R é o que? O raio. Eu tenho que encontrar o raio para poder fazer essas contas aí. Beleza? Mas eu só tenho condições de encontrar o diâmetro quando eu encontrar a base, este lado do triângulo. Beleza? Então, veja só. Vamos partir aqui para o triângulo. Observe que o triângulo, o ângulo principal é obtuso maior do que 90 graus. E quando a gente tem um ângulo obtuso na figura, 3 lados, nós vamos aplicar o quê? Nós vamos aplicar o quê? A gente sabe que se o ângulo aqui for 90 graus, então a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. Porém, o ângulo não é 90 graus. O ângulo é o quê? Obtuso. Então a gente vai aplicar o quê? A gente vai aplicar a lei dos cossênios. Então, vamos botar aqui o papel. Nesta figura, nós vamos aplicar a lei dos cossenos. Beleza? A lei dos cossenos. Por que a gente vai aplicar a lei dos cossenos? O ângulo é diferente de 90 graus. Então a gente aplica a lei dos cossenos. E a lei dos cossenos que vocês têm que guardar no cocão é essa. Presta atenção. Nos livros, nos nossos assuntos presenciais, A ao quadrado igual a B, C ao quadrado menos 2 que multiplica B, que multiplica C, vezes o cosseno do ângulo A. Beleza? Então, isso aqui é a lei dos cossenos. Pratiquem, repitam isso constantemente. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 que multiplica B, que multiplica C pelo cosseno do ângulo. Beleza? Agora, aqui são os elementos. Então, o primeiro elemento que a gente vai encontrar do triângulo obtuso, presta atenção aqui nessa figura. Eu tenho o vértice A, logo o vértice A, oposto ao vértice A, a gente vai chamar esse lado X de A. Oposto ao vértice B, isso aqui a gente vai chamar de Bzinho. E oposto ao vértice C, a gente vai chamar de Czinho. Ok? Então é assim que a gente encontra. Vê o ângulo, o lado oposto ao ângulo é A, e aí sucessivamente. Aí a gente encontrou esses elementos. Agora nós vamos substituir esses elementos. Então, A, estão vendo aqui? A é X, então vai ser A, X, X ao quadrado. B, quem é B? 2 ao quadrado mais C, quanto é C? 2 ao quadrado. Menos, 2 que multiplica B, quanto é B? 2, que multiplica C, que é 2, vezes o quê? Vezes o cosseno do ângulo 120 graus. Ok? Vamos resolver primeiro o seguinte. Observem que aqui nós temos as contas fundamentais, tá? As contas fundamentais. Mas eu vou destacar a primeira conta que a gente vai fazer, essa daqui, presta atenção. Aula nossa, né? Aula nossa. Vamos fazer esta continha aí. Ok? Fazendo essa continha, vamos pegar o papel, outro papel. Então, presta atenção. A conta que a gente vai fazer é essa daí, Cosseno de 120 graus. O que é o cosseno de 120 graus? 120 graus é um ângulo
obtuso. Então é necessário que a gente encontre o seu suplemento. E o que é encontrar o suplemento de 120? É quanto falta para chegar em 180. Então, quanto falta para chegar em 180? 60, né? 60. Então, a gente viu que as razões trigonométricas cosseno é menos o cosseno do seu suplemento. Aprendemos isso aqui em sala de aula. Quando o ângulo é obtuso, o cosseno é menos o cosseno do seu complemento. E aprendemos também em sala de aula, vou apagar aqui, botar o dedo, que o cosseno de 60 é igual ao seno do seu complemento. E qual é o complemento do seno de 60, do complemento de 60? É 30 graus. E aí a gente repete o sinal. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei quanto é o seno de 30. O seno de 30 é quanto? 1/2. Show de bola. Logo, o cosseno de 120 é igual ao seno de 30, que é 1/2. Então a gente descobriu que o cosseno, o cosseno de 120 é igual a menos 1/2. Vamos voltar a substituir aqui, né? Substituir aqui, porque a gente já encontrou quanto vale o cosseno de 120. Vamos nessa. Então, x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos. Vê, se eu sei que o cosseno de 120 é igual a menos 1/2, então vou fazer um processo de multiplicação aqui, Corto com o denominador aqui, certo? E multiplico 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, ok? Porém, a gente tem o que? O sinal de menos. Menos, com esse menos aqui, dá o quê? Dá o quê? Dá mais. Ok? Por que eu estou fazendo isso? Porque existem N processos de se fazer essas contas. E eu vou utilizar esse processo, porque é o mais simples, tá? Então, x ao quadrado é igual, eu tenho o numeral 1 aqui na frente, 1 aqui na frente e 1 aqui na frente. 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 3. 3 que multiplica 2 ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Para simplificar mais o processo de contas. O inverso da potência, a gente viu que é radiciação de índice 2 raiz quadrada. Então, eu vou extrair a raiz quadrada desta multiplicação aqui. Cálculo fundamental. Cálculo com radicais. Então, como é que a gente resolve? Expoente com o índice, essa base, esse vai sair do radical. Logo, x vai ser igual a 2. Como o expoente é menor do que o radical, o expoente do índice, então ele permanece dentro da raiz. Logo, encontramos o valor, né? Encontramos o valor do lado que está faltando. Esse lado é a base, né? Então aqui a gente vai botar a unidade que a gente está trabalhando. Show de bola. A gente vai trabalhar com o radical, tá? A gente vai trabalhar com radical. Aí encontramos essa base aqui, né? Essa base. Mas essa base é quem? Essa base é o diâmetro da semicircunferência. Então vamos calcular aqui o diâmetro da semicircunferência, ok? Então, vamos usar essa imagem aqui para a gente poder calcular as nossas coisas. Então, a semicircunferência, né? O diâmetro,
a gente sabe da semicircunferência é igual a 2R. E esse R é igual à base que a gente calculou. Quanto é que é a base? 2 raiz de 3. Então, 2 raiz de 3. Como a gente quer encontrar o raio, a gente vai simplificar. Logo, o raio vai ser igual a raiz de 3. Vamos trabalhar com radical, né? Deixa aqui. Beleza? Então, achei o raio. Por que eu tenho que achar o raio? Porque o raio é a base para se calcular as outras coisas da semicircunferência. Que outras coisas são essas? Primeira, a área de uma circunferência ela é em função do raio. Então, aqui a fórmula da área da circunferência. O que é que a gente vai fazer agora? Substituir os valores. Logo, temos a área da circunferência é igual ao π. Quanto é π? 3,14 vezes r ao quadrado. Então, r ao quadrado é raiz de 3 ao quadrado. Ok? Fazendo essas continhas, procure o livro de 9º ano, Cálculos com Radicais. A eliminação aqui desse radical vai ficar π 3,14 vezes. Então, quando a gente faz aqui uma simplificação, esse processo procure nos livros de 9º ano, tá? 3. E agora a gente vai fazer a continha, né? Continha de multiplicar. 3 vezes 4, 12 é 1. 3 vezes 1, 13. 3 vezes 3, 9. Então, a gente achou aqui a área. Ó, presta atenção. Nós achamos a área da circunferência. Estão vendo, né? Circunferência. A gente tem que encontrar a área da semicircunferência, ok? Semicircunferência. Então, a gente já viu nas aulas presenciais que a semicircunferência, a palavra semi é tudo dividido por 2. Logo, a área da semicircunferência, vou colocar os números aqui para efetuar as contas. Efetuando as contas, façam essas continhas, tá? Façam essas continhas. Sempre façam essas continhas. Então, vai dar o quê? 4,71. O quê? Metros. Beleza? Aí encontramos a área da semicircunferência. Beleza? Como a gente está aqui na semicircunferência, vamos encontrar o perímetro. E o que é o perímetro? É o comprimento, esta linha aqui, ó, é o comprimento da semicircunferência, tá? Ó, é o comprimento da semicircunferência. Então, para isso, eu vou ter que pegar a fórmula do comprimento de uma circunferência. Beleza? Vamos agora substituir os dados numéricos. Então, o comprimento da circunferência vai ser 2, que multiplica π 3,14 vezes o valor do raio, raiz de 3. Então, vamos fazer as continhas. Para isso, a gente vai fazer tudo decimal, certo? Tudo decimal. Então, a raiz de 3 a gente aprendeu que é 1,73. Ok? Logo, o comprimento vai ser 10,86 aproximado. Beleza? Eita, circulei, mas não é para circular isso aqui não. Por que não era para circular? Porque eu quero calcular
Agora, o semiperímetro, o semicomprimento, é aquele caqueado que a gente falou, né? Colocando aqui os valores, 10,86 dividido por 2. Façam aqui a continha de dividir, tá? Façam a continha de dividir. Façam a continha de dividir. Vai dar 5,43 metros. Ok? Essa aqui é a resposta da área da região pintada de vermelho. Então eu tenho a área e tenho o comprimento, que é esse comprimento aqui, ó, certo? Esse comprimento, tá certo? Agora vamos calcular, presta atenção, vamos calcular o comprimento total, beleza? Então, ó, deixa eu mostrar o comprimento total, presta atenção, o comprimento total é o comprimento da semicircunferência mais o diâmetro, ok? Mais o diâmetro. Então, vamos nessa. Então, ó, o comprimento total é o comprimento da semicircunferência mais o diâmetro. Então, o diâmetro que a gente calculou, quanto que é o diâmetro? Quanto que é o diâmetro? Quanto que é o diâmetro? 2 raiz de 3, ok? Então, o diâmetro da circunferência. Então, vamos nessa. Vamos substituir aqui os valores. Logo, o comprimento total da área vermelha é o comprimento da semicircunferência, que é esse daqui, mais o diâmetro. O diâmetro, a gente mostrou que é Eita! Mas olha só. A gente tem que fazer essa transformação. Ok? Fazendo aqui a transformação, vai ficar 2 vezes 3, 6, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 1, 2, com 1, 3. Então, ó, continhas de números decimais. Então, ó, tem que armar, tá? A gente tem que armar. Armem essa continha. Vai dar 8, isso. Então, logo, o comprimento total da figura pintada de vermelho, calculamos. Show de bola, né? Show de bola. Porém, atenção, galerinha, porém, a figura, deixa eu mostrar de volta, é a parte vermelha mais a parte azul. Então a gente tem que ter continha, né? Vamos fazer continha da parte azul. Então a parte azul, observe que é um triângulo, tá certo? Um triângulo obtusângulo, que a gente já fez as definições anteriores. Deixa eu mostrar as definições anteriores, tá? Então, ó, vamos nessa. Vou ter que fazer o desenho aqui novamente do triângulo. Não vai ser perfeito. Ok. Eu tenho esta medida, tenho esta. E também tenho esta daqui. E esta medida que a gente calculou, né, em exercícios, até nesse é quanto? Não é a raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 que a gente já calculou. Isso aqui dá 3,4
46. Beleza? Beleza. Então, ó, eu de posse desse conhecimento aqui, eu já posso calcular o comprimento do triângulo. O que é o comprimento do triângulo? É essa medida mais essa, estão vendo, né? Mais essa daqui, que é a soma dos lados de um polígono. Ok? Faço uma continha de matemática aí, a continha fundamental, que vai dar 7,46 metros. Ok? Primeira partezinha aqui, no caso aqui, é o comprimento da parte pintada de azul. Ok? Então é o comprimento da parte pintada de azul. Show de bola. Vamos partir para o cálculo da área. Vamos partir para o cálculo da área desta figura, né? A gente já tem a base, e para se calcular a área de um triângulo qualquer, qual é a fórmula? De um triângulo qualquer? Base vezes altura sobre 2. A base a gente já tem, só não tem a altura, ok? Então vamos calcular a altura, né? Vamos calcular a altura. A altura, ela é perpendicular à base. Então esta medida aqui é a altura. Como é que a gente vai calcular a altura desta figura? Eu peguei, eu tenho aqui, a gente sabe que aqui é 120, logo este ângulo aqui é 60 e esse ângulo aqui é 30. Então a gente pode calcular, né? A gente pode calcular usando as razões trigonométricas, tá bom? Ó, essa partezinha aqui que eu vou destacar. Ok? Essa partezinha aqui que eu vou destacar. Então, vamos calcular. Eu tenho aqui, ó, deste triângulo, deixa eu só tapar isso aqui. Deste triângulo, eu quero achar esta medida. Tenho essa e tenho um ângulo. Então, eu posso usar que razão trigonométrica, né? Ó, que razão trigonométrica. Então, vamos lá, vamos calcular. Eu posso calcular através do seno de 30. Certo? O que é o seno de 30? É o cateto oposto, que a gente já sabe. Esse aqui é o cateto oposto, H, sobre a hipotenusa, que é 2. Ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. Tranquilo? Vamos agora, ó, para a tabela das razões trigonométricas. O seno de 30 a gente já está cansado de saber, né? Que é um meio. Um meio igual a essa outra equação. Então, este meio é o resultado da pesquisa na tabela dos ângulos notáveis. Multiplicando aqui embaixo, lá em cima, multiplicando o meio pelos extremos, nós vamos tirar que a altura aqui é 2 sobre 2. Logo, a altura aqui é igual a 1 que? Metro. Se a gente achou a altura, agora a gente vai pegar o resultado da altura do triângulo, substituir, né? Ó, já encontramos. Vamos substituir para dar o feixe. A área do triângulo vai ser base, que é 3,46, vezes a altura que a gente encontrou. Quanto que é a altura? Ó, o cálculo da altura aqui. 1 sobre 2. Logo, a área do triângulo, façam essas continhas.
Façam essas continhas. Fazendo as continhas vai ser 1,73. 73 o que? Metros quadrados. Então aqui é a área pintada de azul. Ok, galerinha? Então aqui está um exercício completo para vocês. Repitam as minhas turminhas, cada trecho das continhas que a gente colocou aqui envolve todos os assuntos que a gente estudou no MIBEST, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite.